Padre Pio, escreva esses 4 números e guarde no seu bolso proteção garantida. Meu amado filho, minha querida filha em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo neste momento sagrado. Não foi o acaso que te trouxe até estas palavras. Foi a mão divina do Altíssimo que guiou teus olhos até esta mensagem que agora penetra em teu coração como bálsamo para tuas feridas espirituais e materiais. Eu sou o Padre Pio, servo humilde do Senhor, e do céu, onde agora moro junto aos santos e anjos, venho trazer-te uma revelação especial que Deus me permitiu compartilhar contigo. Uma mensagem de esperança para o povo brasileiro que tanto sofre com dificuldades financeiras, desemprego, inflação e incertezas sobre o amanhã. Nosso Deus conhece cada lágrima derramada nas periferias de São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro, nos sertões nordestinos, nas comunidades ribeirinhas da Amazônia e em cada canto deste imenso Brasil. Ele vê quando abres a geladeira vazia e não sabes o que dar de comer aos teus filhos. Ele sente tua angústia quando o aluguel está atrasado e o senhorio ameaça te despejar. Ele conhece teu desespero quando o dinheiro não chega até o fim do mês e as dívidas se acumulam como montanhas intransponíveis. Mas hoje, meu filho, minha filha, tenho uma palavra profética para ti. Uma revelação que mudará completamente tua realidade financeira. Chegou a hora de uma intervenção divina em tuas finanças. O Deus que multiplicou os pães e peixes, que transformou água em vinho nas bodas de Caná, que fez cair maná do céu para alimentar seu povo no deserto, esse mesmo Deus está prestes a realizar um milagre extraordinário em tua vida. E tudo começa com 4 números sagrados que deves escrever num pequeno papel e guardar no teu bolso ou carteira. Estes números não são como aqueles que muitos jogam na loteria esperando a sorte. Não, meu filho. Estes são números que carregam uma unção especial, uma proteção divina para tuas finanças. Os números são 3, 7, 12 e 40. Estes não são números aleatórios, são números que carregam profundo significado bíblico e espiritual. O número 3 representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o número da completude divina. Jesus ressuscitou ao 3º dia, demonstrando sua vitória sobre a morte e o pecado. O número 7 representa a perfeição divina. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É o número do descanso de Deus, da sua obra completa. O número 12 representa as tribos de Israel e os apóstolos de Cristo. É o número do governo divino, da autoridade celestial sobre a terra. O número 40 representa períodos de teste e preparação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Escreve estes números em um pequeno papel e coloca-o em tua carteira ou bolso. Isto não é superstição, meu filho. É um ato profético, um gesto de fé que demonstra tua confiança nas promessas divinas. Quando tocares neste papel durante o dia, lembra-te de que o Deus Todo-Poderoso está trabalhando nos bastidores celestiais para mudar tua situação financeira. Conheci muitas pessoas em situação desesperadora quando ainda caminhava sobre a terra em San Giovanni Rotondo. Lembro-me de uma mãe brasileira que havia emigrado para a Itália buscando melhores condições. Ela chegou ao convento chorando desesperadamente. Havia mandado todo o seu dinheiro para sua família no Brasil, ficando sem nada para si mesma. Seu filho no Recife estava doente e precisava de cirurgia urgente. Dei-lhe estes mesmos 4 números e disse-lhe para escrevê-los e carregá-los consigo. Instruía a orar diariamente, confiando na providência divina. Uma semana depois, ela voltou ao convento com um sorriso radiante. Um médico italiano, comovido com sua história, não apenas ofereceu-se para pagar a cirurgia do filho, como também a contratou como cuidadora de sua mãe idosa, com um salário 3 vezes maior do que ela ganhava antes.
Este não foi um caso isolado. Vi milagres semelhantes acontecerem centenas de vezes ao longo do meu ministério terreno. E agora, do céu, continuo a interceder por aqueles que sofrem necessidades materiais. Mas precisamos entender algo fundamental. Por que algumas pessoas parecem estar presas em ciclos intermináveis de pobreza e dificuldades financeiras? Por que o dinheiro escorre entre os dedos como água, por mais que trabalhem duramente? A resposta, meu filho, minha filha, está no plano espiritual. Existem bloqueios invisíveis que impedem a prosperidade de fluir em tua vida. São como barragens no rio da abundância divina. O primeiro bloqueio são as maldições geracionais. Na Bíblia, lemos em Êxodo 25 que as iniquidades dos pais podem afetar os filhos até a terceira e quarta geração. Talvez teus antepassados tenham feito pactos com entidades espirituais em troca de riquezas temporárias. Ou talvez alguém em tua linhagem familiar tenha sido amaldiçoado por práticas de feitiçaria ou macumbaria, tão comuns no sincretismo religioso brasileiro. O segundo bloqueio é a mentalidade de pobreza. Fomos programados desde a infância com frases como: dinheiro não dá em árvore, nascemos pobres e morreremos pobres, gente como nós nunca fica rica. Estas palavras negativas criam fortalezas mentais que nos mantêm prisioneiros da escassez. O terceiro bloqueio é a inveja alheia. No Brasil, quando alguém começa a prosperar, muitos olham com inveja e ressentimento. Este olho gordo, como vocês chamam, pode criar impedimentos espirituais à tua prosperidade. O quarto bloqueio é a falta de dízimos e ofertas. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Agora vamos quebrar todos estes bloqueios com uma poderosa oração. Coloca a tua mão direita sobre o coração e a esquerda sobre estes 4 números que escreveste, e ora comigo. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Criador dos céus e da terra, venho diante do teu trono de graça neste momento. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para me libertar de toda maldição, eu quebro agora todo bloqueio financeiro em minha vida. Quebro toda maldição geracional de pobreza que vem através da minha linhagem familiar. Cancelo os efeitos de todo pacto com entidades espirituais feito por meus antepassados. Anulo toda palavra de maldição pronunciada contra mim ou minha família. Quebro todo o trabalho de macumba, feitiçaria, quimbanda ou qualquer ritual que tenha sido feito para prejudicar minhas finanças. Renuncio a toda mentalidade de pobreza e escassez. Rejeito as mentiras que dizem que nasci para ser pobre, que não mereço prosperar, que o dinheiro é escasso. Abraço a verdade da tua palavra, que diz que vieste para que eu tenha vida e vida em abundância. Corto todo o laço de inveja, ciúme e olho gordo sobre minha vida financeira. Declaro que nenhuma língua que se levantar contra mim prosperará, como está escrito em Isaías 54:17. Comprometo-me, Senhor, a ser um dizimista fiel, reconhecendo que tudo que tenho vem de Ti, e que o dízimo é uma demonstração da minha gratidão e reconhecimento da Tua soberania sobre minha vida. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, declaro abertas as comportas da provisão celestial sobre minha vida. Decreto que o dinheiro virá para mim de norte, sul, leste e oeste, que surgirá de fontes esperadas e inesperadas, que oportunidades divinas se manifestarão diante de mim. Recebo estes 4 números como um símbolo da tua proteção financeira sobre minha vida. O número 3 me lembra que a Trindade está trabalhando a meu favor. O número 7 me garante a perfeição dos teus planos para mim. O número 12
Me concede autoridade sobre as forças que tentam roubar minhas finanças. E o número 40 me prepara para um novo tempo de abundância após o período de teste. Tudo isso peço e declaro no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Meu filho, minha filha, a oração foi feita e o céu já começou a se movimentar. Mas preciso te contar algo que poucos sabem. Para cada milagre financeiro existe um tempo determinado por Deus. Não é uma questão de se acontecerá, mas quando acontecerá. Na Bíblia lemos em Abacuque 2:3. Pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Durante meus anos no convento, passei por muitos momentos de extrema necessidade. Houve dias em que não tínhamos sequer pão para alimentar os frades. Certa vez, um benfeitor que sempre nos ajudava financeiramente faleceu subitamente, e sua família, que não simpatizava com nossa obra, cortou todas as doações. Parecia que o convento teria que fechar suas portas. Os outros frades estavam desesperados, mas eu mantive minha confiança inabalável na providência divina. Passei noites inteiras em oração, agarrado ao meu rosário. Numa manhã de domingo, quando já não tínhamos absolutamente nada para comer, celebrei a missa com a mesma alegria de sempre. Ao final da celebração, um homem desconhecido aproximou-se de mim. Era um brasileiro que havia emigrado para a Itália muitos anos antes. Padre, disse ele com lágrimas nos olhos, ontem à noite tive um sonho. Nele, São Francisco apareceu e me mostrou este convento. Ele me disse que vocês estavam passando necessidade e que eu deveria trazer esta oferta. O homem entregou-me um envelope. Dentro havia exatamente o valor necessário para pagar todas as dívidas do convento e ainda comprar suprimentos para os próximos 3 meses. Quando lhe perguntei como soube o endereço exato do convento, pois ele nunca havia estado ali antes, ele respondeu, no sonho, vi claramente o caminho. Era como se alguém me guiasse até aqui. Vês como Deus trabalha? Ele pode estar preparando neste exato momento alguém para ser o instrumento da tua bênção financeira. Pode ser um patrão que decidirá te dar uma promoção inesperada. Pode ser um cliente que trará um grande negócio para a tua empresa. Pode ser um parente distante que se lembrará de ti em seu testamento. As possibilidades são infinitas quando Deus está no controle. Mas lembra-te, os 4 números que te dei são apenas um símbolo da proteção divina. O verdadeiro poder está na tua fé e na tua conexão com Deus através da oração. No Brasil, vocês enfrentam desafios econômicos únicos. A inflação corrói o poder de compra. O desemprego atinge milhões de famílias. A desigualdade social cria um abismo entre ricos e pobres. Mas o Deus que eu sirvo não está limitado pela economia de nenhum país. Ele é o dono do ouro e da prata, como declara o salmista em Salmos 50, 10, 12. Pois são meus todos os animais da floresta e o gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes, e todas as criaturas do campo são minhas. Se eu tivesse fome, não precisaria dizê-lo a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Este mesmo Deus quer abençoar-te de forma sobrenatural. Ele quer que sejas cabeça e não cauda, que emprestes a muitos e de ninguém tomes emprestado, como promete em Deuteronômio 28, 12, 13. Agora, deixa-me contar-te sobre uma mulher brasileira de Minas Gerais que conheci nos últimos anos do meu ministério terreno. Ela havia viajado até a Itália especificamente para me ver. Estava endividada até o pescoço depois que seu marido a abandonou com 3 filhos pequenos. Dei-lhe estes mesmos 4 números e instruía a carregá-los consigo como um ato de fé. 3 semanas depois de retornar ao Brasil, ela me escreveu uma carta emocionada. Uma amiga que não via há anos a procurou com uma proposta de sociedade em um pequeno negócio de artesanato.
Este negócio cresceu rapidamente e em 6 meses ela havia quitado todas as suas dívidas e comprado uma casa própria para sua família. O mais impressionante é que o número do imóvel que ela comprou era 3712. Quase os mesmos números que eu havia lhe dado, apenas em ordem diferente. Uma coincidência? Não existem coincidências no reino de Deus, apenas Deus-incidências. Meu amado filho, minha amada filha brasileira, quero que entendas algo profundo. Deus não apenas quer te livrar das dívidas e da pobreza. Ele quer te dar abundância para que sejas uma bênção para outros. O propósito da prosperidade divina nunca é o egoísmo ou a acumulação, mas a generosidade e o reino de Deus. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo nos ensina: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra." Quando a bênção financeira chegar, e ela chegará, lembra-te de ser um canal de bênçãos para outros. Ajuda os necessitados. Contribui para obras sociais. Apoia ministérios que pregam o Evangelho. Desta forma, manterás o ciclo da prosperidade fluindo em tua vida. Agora, grava em teu coração estes 4 números: 3, 7, 12 e 40. Carrega-os contigo. Quando as dúvidas surgirem, quando o medo bater à porta, quando as contas se acumularem, toca neste papel e lembra-te desta promessa divina. Fé não é ausência de problemas. Fé é a certeza de que Deus é maior que qualquer problema. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás deles, parecia não haver saída. Mas Deus abriu o mar e eles passaram em terra seca. Teu Mar Vermelho pode ser uma dívida impagável, pode ser um desemprego prolongado, pode ser um negócio à beira da falência, mas o mesmo Deus que abriu o mar para os israelitas abrirá um caminho para ti onde parece não haver caminho. Do céu, intercedo por ti junto ao trono da graça. Não estás sozinho nesta batalha. O céu inteiro está trabalhando a teu favor. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde teu coração e tua mente. Que a provisão divina te alcance de forma sobrenatural. E que sejas para sempre um testemunho vivo do poder de Deus para transformar vidas. Meus amados filhos e filhas brasileiros, continuemos nossa jornada espiritual rumo ao milagre financeiro que Deus preparou para ti. Sinto em meu espírito que muitos de vós já começaram a experimentar pequenos sinais da intervenção divina, desde que escreveram os números 3, 7, 12 e 40 e os guardaram consigo. Estes sinais são apenas o começo, as primeiras gotas de chuva que anunciam a tempestade de bênçãos que está por vir. Vamos agora aprofundar nossa compreensão sobre como ativar o poder destes números sagrados em tua vida cotidiana, especialmente no contexto brasileiro, onde enfrentas desafios únicos que muitas vezes parecem intransponíveis. Durante meus anos em São Giovanni Rotondo, aprendi que todo milagre requer uma ação de fé da nossa parte. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, primeiro pediu aos discípulos que trouxessem o pouco que tinham. Quando transformou água em vinho nas bodas de Caná, primeiro ordenou que enchessem as talhas com água. Quando curou o cego de nascença, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé. Da mesma forma, para ativar o poder destes 4 números em tua vida financeira, precisas realizar algumas ações práticas de fé. Não basta apenas carregar os números no bolso, é necessário ativá-los através de gestos concretos que demonstrem tua confiança nas promessas divinas. A primeira ação é o que chamo de princípio da semeadura inversa. Normalmente, pensamos que precisamos ter para poder dar, mas no reino de Deus, muitas vezes precisamos dar para poder receber. É o princípio que Jesus ensinou em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço.
porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Não estou falando de dar o que não tens, ou de te endividares ainda mais. Estou falando de um gesto simbólico que quebra o espírito de escassez e ativa o espírito de abundância. Pode ser uma pequena oferta para alguém mais necessitado que tu. Pode ser doar roupas que não usas mais. Pode ser oferecer teu tempo para ajudar alguém em necessidade. Lembro-me de uma família brasileira da periferia de Salvador que me procurou durante uma das minhas bilocações espirituais. Viviam em extrema pobreza, mas tinham escrito os 4 números e os carregavam com fé. Sugeri que praticassem o princípio da semeadura inversa. Apesar de terem pouquíssima comida, decidiram compartilhar sua última refeição com um vizinho doente que nada tinha para comer. Naquela mesma noite, o filho mais velho, que estava desempregado há meses, recebeu uma ligação oferecendo-lhe um emprego com carteira assinada em uma grande empresa. O salário era 3 vezes maior que qualquer valor que ele já havia recebido. Coincidência? Não. Lei espiritual em ação. A segunda ação para ativar o poder dos 4 números é o que chamo de declaração profética. Em Provérbios 18:21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua. Tuas palavras são sementes espirituais que plantarás no jardim do teu futuro. Durante os próximos 40 dias, observa que este é um dos números sagrados. Ao acordar e antes de dormir, coloca a mão sobre o papel com os 4 números e declara em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, declaro que o número 3 ativa a bênção da Trindade sobre minhas finanças. O Pai provê, o Filho redime e o Espírito Santo guia todas as minhas decisões financeiras. Declaro que o número 7 traz a perfeição divina para minha vida econômica. O que está incompleto se completará. O que está quebrado será restaurado. O que está faltando será suprido. Declaro que o número 12 estabelece o governo divino sobre meus recursos. Como as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, minhas finanças estão sob a autoridade celestial, e nenhuma força contrária prevalecerá contra elas. Declaro que o número 40 marca o fim do meu período de teste financeiro e o início de um novo tempo de abundância. Como os 40 dias do dilúvio que purificaram a terra, minhas finanças estão sendo purificadas de toda maldição e escassez. Estes 4 números são minha proteção contra toda a adversidade econômica, contra a inflação galopante, contra o desemprego estrutural, contra as dívidas impagáveis, contra os impostos abusivos que afligem o povo brasileiro. A partir de hoje, sou abençoado para ser uma bênção. Amém. Esta declaração profética, feita com fé genuína, começará a reprogramar teu subconsciente e a criar um novo ambiente espiritual ao teu redor. As palavras têm poder criativo quando pronunciadas com autoridade espiritual. A terceira ação para ativar o poder dos 4 números é o que chamo de visualização santa. Não confundas isto com as técnicas de visualização do movimento Nova Era ou da lei da atração. O que proponho é uma meditação cristã baseada nas promessas bíblicas. Dedica 10 minutos por dia para fechar os olhos e visualizar, com os olhos da fé, as bênçãos financeiras que Deus já separou para ti. Vê-te livre de dívidas, vê-te prosperando em teu trabalho ou negócio, vê-te ajudando outros com tua abundância, vê os 4 números brilhando como luzes protetoras sobre tua casa, teu trabalho, teu banco, tuas contas. Durante esta visualização santa, medita especialmente no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Permite que esta verdade penetre profundamente em teu espírito, dissolvendo toda a ansiedade e preocupação financeira. Conheci um empresário brasileiro de Belo Horizonte que estava à beira da falência.
Sua fábrica de móveis enfrentava uma concorrência desleal dos produtos chineses importados. As dívidas se acumulavam e os bancos ameaçavam tomar seu maquinário. Dei-lhe os 4 números sagrados e ensinei-lhe estas 3 ações de fé. Ele as praticou diligentemente durante 40 dias. No 41º dia, recebeu um telefonema inesperado. Um grande hotel em construção na cidade precisava de móveis personalizados que não podiam ser importados da China. O contrato não apenas salvou sua empresa da falência, como também abriu portas para um mercado especializado onde não havia concorrência estrangeira. Mas quero alertar-te sobre algo muito importante. Os ladrões de milagres são forças espirituais negativas que tentarão roubar tua bênção antes que ela se manifeste plenamente. No contexto brasileiro, estes ladrões se manifestam de formas específicas. O primeiro ladrão é o sincretismo religioso. Talvez, desesperado por uma solução financeira, tenhas recorrido a práticas espirituais que misturam elementos da fé cristã com rituais de outras religiões. Talvez tenhas consultado um pai de santo, feito uma oferenda para Iemanjá, acendido velas para entidades espirituais ou participado de rituais de Umbanda buscando prosperidade. Estas práticas, embora façam parte da cultura brasileira, abrem portas espirituais que podem bloquear as bênçãos divinas destinadas a ti. A Bíblia é clara em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Se fizeste algo assim, não te condeno. Sei que agiste por desespero, não por maldade. Mas agora é hora de renunciar a estas práticas e buscar a prosperidade somente através do Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo ladrão de milagres é a corrupção. O Brasil, infelizmente, tem uma longa história de corrupção em todos os níveis da sociedade. Talvez, pressionado pela necessidade, tenha cedido à tentação de praticar pequenos atos desonestos. Sonegar impostos, comprar produtos contrabandeados, aceitar propinas no trabalho, fornecer notas fiscais falsas, participar de esquemas de pirâmide financeira. Novamente, não te julgo. Compreendo as pressões econômicas que enfrentas. Mas estas práticas desonestas bloqueiam o fluxo de bênçãos divinas em tua vida. A Bíblia ensina em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. A riqueza obtida por meios desonestos sempre traz dores. Pode parecer um atalho para a prosperidade, mas é uma armadilha que te afasta do verdadeiro milagre financeiro que Deus quer operar em tua vida. O terceiro ladrão de milagres é a inveja. No Brasil, existe uma cultura que muitas vezes resiste a ver o próximo prosperar. Quando alguém começa a melhorar de vida, logo surgem comentários maldosos, fofocas e até mesmo trabalhos de macumba para derrubar aquela pessoa. Esta inveja pode vir de familiares, vizinhos, colegas de trabalho ou até mesmo de pessoas da própria igreja. E o pior é que muitas vezes internalizamos esta inveja e começamos a sabotar nosso próprio sucesso por medo do julgamento alheio. Para te proteger destes ladrões de milagres, deves ungir o papel com os 4 números. Consegue um pouco de azeite de oliva comum, o mesmo que usas para cozinhar. Coloca uma gota sobre o papel e ora. Senhor Jesus, assim como o azeite era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas no Antigo Testamento, unjo estes números sagrados, declarando-os consagrados para a tua glória. Que nenhuma força das trevas, nenhum olho gordo, nenhuma inveja, nenhuma macumba, nenhum trabalho feito possa neutralizar o poder espiritual destes números em minha vida financeira. Pela tua santa unção, estes números tornam-se um escudo de proteção sobre minhas finanças. Amém.
Agora deixa-me contar-te sobre uma revelação especial que recebi recentemente sobre o significado mais profundo destes 4 números no contexto brasileiro atual. O número 3 não representa apenas a Trindade. Ele também simboliza os 3 setores da economia: primário, agricultura e extração; secundário, indústria; e terciário, serviços. O Brasil é abençoado com riquezas imensuráveis nestes 3 setores: terras férteis, recursos minerais abundantes, indústria diversificada e um setor de serviços em expansão. Este número ativa bênçãos em qualquer área econômica em que trabalhes. O número 7 não representa apenas a perfeição divina. Ele também simboliza os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Quando ativado em tua vida, este número te concede discernimento para tomar decisões financeiras sábias, força para perseverar nos momentos difíceis e conhecimento para identificar oportunidades onde outros veem apenas problemas. O número 12 não representa apenas as tribos de Israel e os apóstolos. Ele também simboliza os 12 meses do ano. Quando ativado, este número garante que todos os meses do ano serão meses de provisão, sem os tradicionais altos e baixos financeiros que afligem tantos brasileiros, que começam o mês com dinheiro e terminam no vermelho. O número 40 não representa apenas períodos bíblicos de teste. Ele também simboliza os aproximadamente 40 anos de vida laboral ativa que uma pessoa tem, dos 25 aos 65 anos. Quando ativado, este número assegura que todo o teu período produtivo será abençoado, que terás condições de construir um patrimônio sólido e garantir uma aposentadoria tranquila, algo tão difícil no contexto previdenciário brasileiro. Juntos, estes 4 números formam um escudo de proteção financeira completo, cobrindo todos os aspectos da tua vida econômica. Agora, preciso alertar-te sobre o uso correto destes números. Eles não são amuletos da sorte ou números para jogos de azar. Não os uses para jogar na loteria, fazer apostas ou participar de jogos de azar. Isto seria uma profanação do seu propósito sagrado. Estes números são símbolos de proteção divina e ativadores de bênçãos financeiras quando usados com fé genuína e reverência espiritual. Seu poder não está nos dígitos em si, mas no que eles representam no plano espiritual e na tua atitude de fé ao carregá-los contigo. Vou compartilhar contigo agora uma oração especial que deves fazer sobre estes números. Esta oração incorpora elementos da cultura brasileira e aborda especificamente os desafios econômicos que enfrentas em teu país. Pai Celestial, Deus de infinita bondade e misericórdia, venho diante de ti com estes 4 números sagrados que recebi como símbolos da tua proteção financeira sobre minha vida. Abençoa a economia do Brasil, esta nação abençoada com tantas riquezas naturais, mas ainda marcada por tantas desigualdades. Que o número 3 traga equilíbrio entre os 3 poderes da República, para que governem com justiça e sabedoria, criando políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento econômico justo e sustentável. Que o número 7 traga a perfeição divina para o sistema financeiro brasileiro, estabilizando nossa moeda, controlando a inflação e tornando o crédito acessível aos pequenos empreendedores, especialmente aqueles das periferias e comunidades carentes. Que o número 12 estabeleça teu governo divino sobre os recursos naturais brasileiros, para que sejam explorados com responsabilidade, gerando riqueza que beneficie a todos os brasileiros, não apenas uma pequena elite. Que o número 40 marque o fim de um longo período de instabilidade econômica e o início de um novo tempo de prosperidade sustentável para o Brasil, livre da corrupção, da violência e da miséria. Senhor,
Protege meu CPF de fraudes e golpes tão comuns em nosso país. Protege minha carteira de trabalho, garantindo-me emprego digno com todos os direitos trabalhistas. Protege minha pequena empresa dos impostos excessivos e da burocracia sufocante. Protege meu FGTS e minha aposentadoria da inflação corrosiva e das reformas previdenciárias injustas. Que estes 4 números sejam minha proteção contra os planos da Bolsa de Valores, contra a desvalorização do real, contra o aumento do dólar, contra os juros abusivos dos cartões de crédito e dos empréstimos bancários. Amém. Esta oração, feita com fé sincera, ativa uma proteção especial sobre tuas finanças no contexto brasileiro. Repete-a diariamente, sempre tocando no papel com os 4 números. Quero agora compartilhar contigo mais um testemunho poderoso que demonstra o poder destes números sagrados. Maria Aparecida, uma professora da rede pública de São Paulo, vivia uma situação financeira desesperadora. Mãe solo de 3 filhos, seu salário mal dava para pagar o aluguel e as contas básicas. Estava endividada com empréstimos consignados que consumiam quase metade de seu contra-cheque. Ela escreveu os 4 números em um pequeno papel e o guardou na carteira, seguindo todas as instruções que te dei. Praticou o princípio da semeadura inversa, oferecendo aulas de reforço gratuitas para crianças carentes da comunidade. Fez as declarações proféticas diariamente. Realizou a visualização santa, vendo-se livre de dívidas e com recursos suficientes para dar uma vida digna aos seus filhos. No 40º dia após iniciar esta prática de fé, recebeu uma notificação judicial. Anos antes, ela havia participado de uma ação coletiva dos professores por perdas salariais, mas já havia esquecido completamente o assunto. A justiça finalmente havia decidido em favor dos professores, e ela tinha direito a um precatório no valor de R$ 178 mil. Com este dinheiro, quitou todas as suas dívidas, deu entrada em um apartamento próprio e ainda sobrou para criar uma pequena reserva de emergência. O mais impressionante é que o número do processo judicial terminava exatamente com os dígitos 312, os mesmos números que lhe dei, apenas em ordem diferente. Coincidência? Não existem coincidências no reino de Deus, apenas confirmações divinas. Meus queridos filhos e filhas brasileiros, estamos chegando ao final desta jornada espiritual, mas antes quero deixar-te algumas orientações práticas sobre como administrar a bênção financeira que está a caminho. Quando o milagre financeiro acontecer, e ele acontecerá, serás tentado de 2 formas. Primeiro, o medo de perder novamente te fará querer entesourar tudo, tornando-te avarento e mesquinho. Resistirás a compartilhar, a dar o dízimo, a ajudar os necessitados, pensando: sofri tanto para conseguir isto, não vou arriscar perder. Segundo, a euforia te levará ao extremo oposto. Gastar tudo imprudentemente, fazer compras desnecessárias, adquirir bens de luxo, viajar, emprestar para quem não pagará, como se a fonte da provisão nunca fosse secar. Ambos os extremos desagradam a Deus. Ele deseja que sejas um mordomo fiel, alguém que administra com sabedoria os recursos celestiais. Eis o que deves fazer quando a bênção chegar. Separa o dízimo, 10%, para a obra de Deus. Esta é a parte sagrada, a que mantém as janelas do céu abertas sobre tua vida. Paga todas as tuas dívidas, começando pelas de juros mais altos, geralmente cartões de crédito e cheque especial, tão comuns no Brasil. Cria uma reserva de emergência equivalente a 6 meses de tuas despesas básicas. No Brasil, com sua instabilidade econômica, esta reserva é ainda mais importante que em outros países. Investe uma parte em tua educação ou na de teus filhos. O conhecimento é um ativo que ninguém pode te roubar e que o governo não pode taxar. Se possível, adquire um imóvel próprio para livrar-te do aluguel, que é dinheiro jogado fora mês após mês.
Diversifica teus investimentos. Não coloques todos os ovos na mesma cesta. No contexto brasileiro, considera uma mistura de poupança, tesouro direto, fundos de investimento e, para os mais experientes, um pouco de ações de empresas sólidas. Separa uma parte para abençoar outros. Adota uma família necessitada, apoia um projeto social, financia uma criança carente. A generosidade mantém o ciclo da prosperidade fluindo. Se tens um sonho empreendedor, separa uma parte para iniciar ou expandir teu pequeno negócio. O Brasil precisa de mais empreendedores honestos e criativos. Seguindo estas orientações, transformarás a bênção pontual em prosperidade contínua. Os 4 números continuarão a te proteger, não apenas no momento do milagre inicial, mas ao longo de toda a tua vida financeira. Agora, quero selar tudo o que compartilhei contigo com uma declaração profética final. Coloca a tua mão direita sobre o coração e a esquerda sobre o papel com os 4 números e recebe esta palavra: Filho amado, filha amada do Brasil, terra abençoada por Deus, nação de fé e esperança, mesmo em meio às adversidades, eu profetizo sobre tua vida uma nova era de prosperidade. Declaro que estes 4 números sagrados, 3, 7, 12 e 40, atuarão como um escudo divino sobre tuas finanças, protegendo-te de toda inflação, recessão, desemprego e crise econômica. Profetizo que antes do próximo nascer do sol, Deus já começou a mover os fios invisíveis da providência a teu favor. Em algum lugar, alguém está sendo preparado para ser o instrumento da tua bênção. Uma porta está sendo aberta, uma oportunidade está sendo criada, um recurso está sendo direcionado para ti. Declaro que teu nome está sendo mencionado em lugares de influência e decisão. Pessoas que podem ajudar-te estão sendo tocadas por Deus para lembrar-se de ti. Caminhos que pareciam bloqueados estão sendo desobstruídos. Montanhas de impossibilidade estão sendo removidas. Profetizo o fim da escassez e o início da abundância, o fim da mendicância e o início da dignidade financeira, o fim da ansiedade sobre o amanhã e o início da segurança em Deus, o fim do ciclo de empréstimos e o início do ciclo de investimentos. Brasil, nação amada por Deus, teus filhos não estão destinados à pobreza e à miséria. O mesmo Deus que te dotou de florestas abundantes, terras férteis, minerais preciosos e águas límpidas, quer abençoar seu povo com provisão sobrenatural. E tu, meu filho, minha filha, que carregas estes 4 números contigo, serás um exemplo vivo do poder de Deus para prosperar aqueles que nele confiam. Teu testemunho inspirará outros a romperem com a mentalidade de escassez e abraçarem a visão de abundância que Deus tem para seus filhos. Que assim seja, que assim se cumpra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Do céu, onde estou junto aos santos e anjos, intercedo por ti junto ao trono da graça. Não estás sozinho nesta jornada. O céu inteiro está trabalhando a teu favor. Guarda estas palavras no teu coração. Carrega os 4 números contigo. Espera com fé o milagre que está a caminho. E quando ele acontecer, lembra-te de dar testemunho para glorificar a Deus e inspirar outros. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente. Que a provisão divina te alcance de forma sobrenatural. E que sejas para sempre um testemunho vivo do poder de Deus para transformar vidas. Com amor paternal e bênção celestial, Padre Pio.